Elias, este profeta ungido por Deus para profetizar ali em Israel quando havia uma grande apostasia. O povo havia se desviado para servir a Baal e a Zera, deuses pagãos. Nós vemos a influência de Jezabel, que estava do lado de Acabe, trazendo maldição para o seu povo. Mas Elias, com a autoridade do Eterno, ele prega, ele ensina e desafia a Jezabel e leva todo o povo ao Monte Carmelo, onde ele ora. Você conhece a história, desce fogo do céu e Deus responde confirmando que ele é somente o Deus de Israel. Ele manda matar os 450 profetas de Baal e também os 400 profetas de Azera que se assentavam na mesa ali com Jezabel. Era uma mistura de paganismo, coisa maligna, satânica, junto com a monarquia ali de Israel. E, lamentavelmente, vemos resultados terríveis desse tempo de apostasia ali, nesse caso com o rei Acabe e a própria rainha Jezabel. Mas o que acontece? Aqui é um grande desafio para Elias, porque ele está desafiando a autoridade, né, real e ao mesmo tempo o poder do paganismo, porque o povo havia, como falei, se desviado, tinha apostatado a fé e tinha se desviado. Isso é terrível quando o povo se afasta de Deus e se entrega à malignidade do paganismo, da ação mundana, da ação satânica. E, lamentavelmente, Israel fez isso muitas vezes, abandonando o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que Elias, com autoridade, ele desafia a Baal. Vou anotar aqui o nome Baal em hebraico. Bet, Ain e Lamed. Baal, esse nome aqui, Baal, que significa Senhor. Senhor. Marido, então vários significados. Marido, aquele que domina. Domina. Muita gente diz que nós não podemos usar a palavra Senhor porque estamos falando a Baal. Isso não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Porque realmente, Senhor, marido, dominar, se assenhorear, deriva desta palavra Baal. E isso os pagãos atribuíram a esse Deus, que é um Deus que é nada praticamente, logicamente, nós sabemos isso. E a palavra Senhor pode ser atribuída a qualquer coisa, um senhor de uma casa, um senhor que é dono de escravos, um senhor que é um rei, qualquer coisa pode ser chamada de senhor. Agora, o problema é a quem você chama de senhor. Tem gente que chama de senhor a qualquer coisa maligna, está chamando de senhor. Até Satanás muitos chamam de senhor. Estão o servindo e o chamam de senhor. Então, o problema não está com a palavra senhor. Mas o problema, na verdade, está com a quem você chama de Senhor. Então, nós temos que chamar o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, que tem o seu nome como Yod, Hei, Vav, Hei, Yod, Hei, Vav, Hei, ou seja, esse nome é o nosso Deus todo-poderoso. Esse é um nome, que é um nome misterioso. E, logicamente, ele é o nosso Senhor. Ele é quem tem a autoridade. Ele é o nosso Adonai, é Hashem, é um nome que nem sequer os judeus pronunciam. E nós sabemos disso. Na revelação de Yeshua, na revelação de Jesus para nossas vidas, esse nome, Yeshua, é o que traz a essência sobrenatural da autoridade, da deidade, do senhorio, e nós o louvamos e o reconhecemos. Então, não se confunda quando aparece alguém dizendo, não podemos falar a palavra Senhor porque isso significa Baal. Não, não tem nada a ver. Então, Baal está querendo dizer que lhe davam a glória de Senhor, mas ele não é o Senhor. Ele não era o Senhor e nunca será o Senhor. Tá bom? Esse é o problema. Isso é apostasia, dar o nome de Senhor a Baal. E temos também Azera, Asher, Shin, Asher, Asherá, Asher, Asherá. Quando nós vemos Asherá, Asher significa feliz, Asherá, em hebraico é Azera, ou posse ídolo.
Asher, essa palavra aqui, Asher significa felicidade. Asherei, bem-aventurado. Asherei, sempre quando aparece Asherei é bem-aventurado. Então, essa era a deusa da fertilidade. A deusa que traz, entre aspas, alegria. Então é a mesma coisa. Eu não posso falar feliz, porque a deusa feliz é Asherei, é bem-aventurado. O próprio Jesus falou, bem-aventurados. Então, Asherá significa a deusa que trazia a felicidade da fertilidade. Então, nós não podemos atribuir a Asherá, né, que ela é a deusa da felicidade, porque nós sabemos que Asherei, feliz é aquele que serve de fato ao Senhor. Então, nós não podemos atribuir a uma deusa pagã a felicidade, assim como também não podemos atribuir Senhor a Baal, embora os pagãos façam isso. Então, olha só o desafio que o próprio Elias, como profeta de Deus, tinha: enfrentar a confusão do povo atribuindo a palavra Senhor a Baal, sendo que esse Senhor é somente para o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, aquele que domina, aquele que é marido. Ele sempre se apresentou como marido de Israel. Cristo é o noivo da igreja, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso é o marido de Israel. E ele era o Deus da felicidade, ele traz o Asherei, a bem-aventurança. Então, o povo estava iludido com esses deuses pagãos. Estava totalmente assim, desviado e hipnotizado por esse poder maligno. Nós sabemos que em toda idolatria há operação diabólica e satânica. O povo dizia que Baal era o senhor da chuva, ele mandava a chuva e Azera dava a fertilidade. Baal mandava a chuva, né, e a fertilidade. Sendo que nós sabemos que quem envia a chuva é o próprio Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e quem faz frutificar sempre como promessa, como bênção, como resultado de obediência, era o próprio Deus que fazia isso. Então, olha só como havia provocação para esse Deus Todo-Poderoso. É um tipo de gente que recebeu tantas bênçãos de Deus, depois amaldiçoa as coisas de Deus, depois abandona ao Senhor Jesus, abandona todo tipo de ação benéfica do Senhor. Isso é lamentável. Conheço muita gente que começou muito bem pregando o Evangelho Santo e se desvirtuou, começou a apostatar, a trazer ensinamentos malignos, ensinamentos heréticos, ensinamentos diabólicos, se voltou para o dinheiro, se voltou para a promiscuidade, se voltou para a ganância, para tanta coisa maligna. Lamentavelmente, muita gente que começou muito bem se afastou. E lógico, nós temos que reprovar isso. Essa é a apostasia. Então, Baal era o manda-chuva e Azera o que trazia a felicidade da fertilidade. Mas Elias, com a autoridade, no capítulo 17, você pode ver isso, que ele falou: se há um Deus em Israel, eu dou a ordem para que cesse a chuva. Se Deus realmente é o Senhor, se Baal, perdão, é o que vocês estão chamando que ele é o Senhor, sendo que o Senhor de Israel é o verdadeiro Deus, o nosso Deus, eu vou em nome do Senhor, em nome do Eterno, dar a ordem para que se fechem. Quero ver se esse Deusinho aí é capaz de trazer chuva. E de fato, gente, ficou 3 anos e meio sem chover. Parou tudo, nem orvalho caiu. Imagina a crise em Israel, porque esse profeta com autoridade dá o comando segundo a ordem do Deus Todo-Poderoso. Gente do céu, isso é fantástico. Mas o que aconteceu agora? Elias está sendo ameaçado por Jezabel, porque Jezabel teve seus profetas aí mortos, todos que assentavam na mesa, 450 mais 400 de Azera, todos mortos, degolados, e o povo volta ao avivamento a buscar a Deus, e havia muita gente que não havia se curvado também diante de Baal. Mas Elias, acontece que é o que pode acontecer com todo mundo, entra num quadro depressivo, um quadro de medo, e ele foge. Você pode ver no capítulo 19 que ele começa a se queixar, começa a chorar diante de Deus. Diz aqui no versículo 3 do capítulo 19, isso está em primeiro Reis 19, primeiro Reis 19, do 1 em diante.
Tá bom? Vocês podem ler. 1 Reis 19 em diante. Eu vou ler aqui o versículo 3. Diz, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Ele já ficou com medo. E foi e chegou em Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ou seja, quis estar sozinho. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, olha, se isolou, caminhando por um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Essa palavra aí, zimbro, é uma árvore, né? É o rotem, vou anotar aqui, zimbro, rotem, rotem. Esse é o zimbro. O zimbro é uma árvore, logicamente, que está no deserto, que tem uma fruta parecida com a uva. Parece muito com a uva. Pegando essa fruta, parece uma uva docinha, você vai saboreá-la e, na verdade, ela é muito amarga. Quem está em Cristo na videira produz uma fruta doce, a uva doce. Agora, o zimbro tem uma uva, mas ela é amarga, muito amarga. Então, o zimbro é símbolo da amargura. Ele vai procurar ali a sombra do zimbro e é símbolo da proteção da amargura. E você sabia que quando nós estamos em depressão, num quadro depressivo, há várias características. Solidão, olha só, solidão, vou anotar aqui. Solidão, que mais? Medo. Quadro de depressão, que mais podemos falar? Além de medo, nós vemos aí desânimo. Você já se sentiu assim alguma vez? Você quer ficar sozinho, fica com medo, desanimado, não quer fazer mais nada. Outra coisa, perda de prazer. Perda de prazer ou do prazer. Não quer fazer nada que lhe cause alegria, prazer. Que mais? Deseja a morte. Quem já passou por isso, gente? Deseja a morte. Quem já se sentiu na solidão, com medo, desanimado, angustiado, perplexo, atônico, quer ficar sozinho? A solidão é boa, mas não pode ser o nosso habitat constante. A solidão é necessária. Eu sempre falo sobre o solilóquio. O salmista falava, por que te abates a minha alma? Tem hora que até você fala com você mesmo. Solilóquio. Aqui, ó. Solilóquio. Solilóquio é falar sozinho. Por que te abate a minha alma? Eu falo com você, comigo mesmo. Às vezes eu tenho que falar, Natanael, o que está acontecendo? É necessário sair, se afastar. É muito bom a solidão, às vezes, quando ela é produtiva. Eu mesmo, para estudar, para meditar, para estar na presença de Deus, às vezes eu prefiro ficar sozinho. Aliás, sempre quando eu estou com Deus, na presença, eu prefiro ficar sozinho. Tenho a comunhão entre os irmãos, em família, mas a solidão, quando ela é produtiva, quando você quer falar com você mesmo, com Deus, meditar, estudar, agora ele não pode ser um habitat constante. Eu tenho que ter momentos de comunhão, momentos onde eu saio, onde me exponho, onde converso. De repente você está num quadro depressivo onde você queira só ficar sozinho. Às vezes vem o desânimo, não tem ânimo para nada, até para levantar é difícil. Já passei por esses quadros, né? Falta de prazer, você não tem mais admiração por si mesmo, não dá vontade nem de tomar banho. Isso é uma potestade que vai pegando. Isso tomou conta de Elias. Ele se deitou debaixo desse zimbro, ali na angústia, com dor, com peso na alma e desejava a morte. Esse é o pior quadro de alguém que está depressivo. É querer morrer. Tudo acabou, não tem sentido. Que o Senhor repreenda todo espírito de depressão. Se é alguém que está me escutando, que está passando por isso, eu te digo, Jesus Cristo te dá vida e te dá saúde. Repreenda esse mal, porque Deus é poderoso para te dar vida. Repito, já passei por isso. Essa sombra de morte me rodeando é terrível, mas Deus dá vitória. Levante-se, Deus é contigo. Peça ajuda, peça ajuda. Às vezes muitas preocupações. Sempre quando a preocupação te domina, porque a preocupação nesses dias, com certeza, os dias que estamos vivendo, somos promovidos para a preocupação. Só que até a preocupação não pode ser maléfica. Quando a preocupação é benéfica, quando a preocupação me leva à ação. Quando a preocupação, meu Deus, me leva à ação. Vou ter que apagar aqui, não tem problema, estamos em aula.
Preocupação, olha, preocupação. Eu estou preocupado. Preocupação, se ela me leva à ação, aí ela vai ser produtiva. Mas se ela me leva à depressão, aí ela é negativa. Aí é negativa, se ela me leva à ação. Quando eu estou preocupado, e essa preocupação me leva aqui à ação, e eu começo a agir. Eu estou preocupado, eu vou fazer alguma coisa. Eu estou preocupado, eu vou me mover. Eu estou preocupado com isso, eu já vou agilizar. Pronto, essa preocupação, ela pode ser positiva. Mas a preocupação, quando ela me trava, quando a preocupação ela me leva à inércia, quando me leva à redoma ali do medo, da angústia, ela é negativa. E há pessoas que vivem preocupadas, isso vai se alimentando. E isso, lógico, pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode ser um exímio orador, você pode ser um exímio leitor e meditador da palavra, você pode ser um exímio cristão, você pode ser um homem ativista, pode acontecer com um homem que desceu fogo do céu, gente. Agora está deprimido. E isso é seríssimo. Mas você vai ter que tratar com você mesmo. Primeiro, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força. Compartilhar com pessoas, estar com pessoas, andar com pessoas e ter ajuda de pessoas corretas é importantíssimo. Outra coisa, você com você mesmo, você tem que falar para você mesmo, vamos lá, levanta, vamos agir, vamos trabalhar. Lógico, a ação do Espírito Santo da palavra vai restaurando, vai curando, e você precisa pedir ajuda para profissionais. Temos tanto profissional trabalhando para ajudar a quem pode estar com uma depressão. Elias passou por isso e desejou tudo isso, mas com certeza Deus estava presente ali com Elias. Meu Deus do céu, eu me emociono quando vejo Elias tão angustiado, mas tão abandonado, sozinho. E parece que só ele tinha sobrado. Mas diz que um anjo lhe tocou. Estava deitado, dormindo, quem sabe, num sono profundo, porque o sono da depressão é um sono que te suga. E de repente diz aqui no versículo 5 que o anjo lhe tocou. Aleluia. Um anjo lhe tocou. Imagina o toque desse anjo, a ação do poder de Deus na sua vida. E o anjo lhe diz, levanta-te e come. Levanta-te, come. Elias estava tão deprimido que comeu e havia ali um pão feito nas brasas. Olha que coisa linda. Da onde esse anjo trouxe esse pão? Da onde veio? Da padaria do céu? Alguém já me disse. Meu Deus, coisa maravilhosa. E ele voltou a dormir de tão depressivo e angustiado e cansado. E o anjo o toca novamente e lhe diz, levanta-te e come, porque o caminho te será um caminho longo. Deus manda te dizer, levanta-te, tenha ânimo, esse Deus Todo-Poderoso está contigo, tenha força, o poder da palavra, o poder do Espírito está com você, levanta-te, vamos, levanta-te, porque longa é a caminhada, você tem que fazer muita coisa para Deus, muitas coisas sobrenaturais, e ainda muita gente depende daquilo que Deus te dará, e você lhes dará cura, bênção, santidade, poder, palavra e revelação. Deus é contigo, não pare. Assim como foi com Elias, Deus o levantou, lhe deu autoridade para restaurá-lo e com certeza lhe deu força para caminhar. E caminhou 40 dias nessa dispensação, numa restauração. Que Deus te abençoe, que Deus possa nos dar graça para que entendamos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Os zimbros da vida estão aí, para que nós nos deitemos na amargura e morramos. Mas Deus está falando, levanta-te, eu sou contigo. Deus te abençoe, um abraço e um beijo no coração.